Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 32. Ok? Quem ama Jesus aqui? Amém. Quem acha que pode sair daqui mais apaixonado por Ele? Amém. Vamos lá. Sim ou não? Sim. Agora, é impossível você amar Jesus sem amar o livro dele. Porque é nesse livro que a gente descobre quem Ele é, o que Ele fez e quem Ele é em nós. 7 amém. Agora estou batendo recorde. Vamos lá. Sim ou não? Sim. Talvez hoje se você acha que a Bíblia é um livro chato, que a Bíblia é um livro cansativo, que você não entende nada, você vai se apaixonar por ela hoje. Amém. 10 amém. Pronto, agora eu estou satisfeito, já posso ir para casa. Lucas capítulo 24, tá? 24, versículo 32. Você pode ler comigo aqui, de olho na tela da Atena. Bora? Bota aquela trilha para mim. Pode aumentar um pouquinho ela. Vamos ler junto aqui, gente, ó. E disseram um ao outro, vamos lá, bora. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Amém? Entendeu alguma coisa aí? Nada, né? Sim ou não? Sim. Beleza, vamos lá. Eu gosto do sotaque carioca, né? Porventura, eu sou baiano, a Bahia porventura. Vamos embora. Deixa eu explicar o contexto disso aqui. Às vezes, a gente está acostumado com esse queimor do Espírito Santo, esse ardor do Espírito Santo, né? Essa chama que queima em nós. E a gente está acostumado, às vezes, com a presença dele que proporciona isso. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Mas aqui a gente vê uma diferença. Aqui a gente vê algo bem específico. Por acaso não nos ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos expunha às Escrituras? Então a gente vê um ardor aqui no coração provocado pela exposição das Escrituras. Não por uma oração, não por um momento ali de unção do Espírito, não que a unção não estava presente ali, mas alguém falou algo tão maravilhoso, tão lindo, que quem ouviu queimou o coração. Quem quer sentir isso aqui hoje? Tá vendo? 30 amém, agora eu nem conto mais. Deixa eu explicar o contexto para vocês dessa história. Era o terceiro dia, o dia da ressurreição de Jesus. Ele prometeu, ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia. Alguns discípulos creram, outros não. 2 desses discípulos, a Bíblia não diz se é um casal, se são 2 homens, não fala. Mas 2 desses discípulos decidiram sair de Jerusalém, porque não creram, e ir em direção a um vilarejo chamado Emaús. A palavra Emaús, no grego, significa banhos quentes. Eles estavam querendo se aquecer, mas no caminho alguém apareceu. Entre Emaús e Jerusalém, eu detesto esse número, mas era aproximadamente 13 quilômetros. Por que você riu? Qual foi? Vamos fazer um acordo, 12.900. Brincadeira. Eu já me libertei desse negócio, graças a Deus. Diga 13 quilômetros. 13 quilômetros de caminhada. A Bíblia diz que no percurso Jesus apareceu para eles. 2 discípulos que estavam saindo do lugar onde Jesus mandou eles estarem. Jesus aparece para eles. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que impedidos para não ver, não reconhecer que era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima. Posso descer aqui? Posso? A Bíblia diz que Jesus se aproxima deles e diz: o que é que vocês estão conversando aí no caminho? E eles olham para ele e falam: cara, você é o único na região que não está sabendo do que tem acontecido aqui? Que Deus levantou um profeta. Olha como eles classificam Jesus, profeta. Eles estavam comparando Jesus com um dos profetas do Antigo Testamento. E ele era rico em sinais e em obras, e a gente cria que ele ia trazer a redenção de Israel. Mas entre aspas, não aconteceu, né? Já é o terceiro dia, a gente está aqui, e algumas mulheres até relataram que ele ressuscitou, mas entre aspas, a gente não creu e a gente veio parar aqui. Jesus então repreende eles e fala: ó, nécios, tardos. Significa, vocês que são lentos, você que tem dificuldade de compreender as Escrituras, não convinha que o Cristo, não o profeta, não convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia? Aí a Bíblia diz que discorrendo por Moisés e Elias, a lei e os profetas, as Escrituras, o que a gente chama de Escritura ali é Antigo Testamento, porque o Novo não tinha sido escrito ainda. Ok? Então a Bíblia diz que ele discorreu a lei e os profetas, é a divisão do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Ok? O que constava a respeito dele mesmo nas Escrituras. Pega isso aqui, tá? Isso aqui foi a chave que mudou minha vida. Eu não gosto desse negócio de chave, códigos, mas entendeu, né? Jesus não fez uma leitura do Antigo Testamento.
Jesus expôs o que no Antigo Testamento apontava para ele. Aleluia. Imagine você andando 13 quilômetros com Jesus. E ele dizendo, lembra aquele personagem ali? Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. E começou a discorrer, já pensou? Aí a Bíblia diz que eles chegaram no vilarejo e Jesus fez menção de ir embora. E eles falaram, não vai embora não. Entre aspas, a gente está acostumado a ouvir fariseu. A gente está acostumado a ouvir legalismo. E você vem dizer que tudo é sobre Cristo? Aí a Bíblia diz que eles pararam para comer. Sentaram à mesa, Jesus tomou pão. Presta atenção nisso, tá? Eu vou te lembrar disso. Jesus tomou o pão e deu a eles. Quando eles receberam o pão, a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos para enxergar Jesus. Agora eles reconheceram Jesus. E automaticamente Jesus desapareceu do meio deles. A galera mais jovem aqui é como se Jesus fosse um super saiyajin. A galera mais velha não vai lembrar disso não. Ele desapareceu do meio deles. E aí a gente cai no versículo 32. Que um olhou para o outro e fala, por acaso não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? E automaticamente decidiram voltar para Jerusalém. Jesus não mandou eles voltarem. Só que o que Jesus falou gerou tanto queimou no coração. A gente precisa ouvir isso de novo. Eles decidiram voltar. E quando chegaram lá, gente, a gente viu Jesus. Os discípulos, de novo? Ele veio aqui agora, apareceu para a gente aqui agora. E Jesus apareceu de novo e comemoraram. Estão comigo? Tudo isso são representações. É o que a gente chama de tipologia bíblica. Entenda, como assim, Céu? Jesus não fez uma leitura do Antigo Testamento? Como assim? A gente não pode fazer leitura do Antigo Testamento? Entenda. O escritor da carta aos Hebreus diz que as coisas da antiga aliança eram sombras. No original ali é rascunho, não a realidade dos fatos. Cristo, porém, é a realidade das coisas. Esse livro não é sobre você. Esse livro não é um livro de obrigações religiosas. Esse livro não é sobre o que você tem que fazer. Esse livro não é um livro sobre personagens aleatórios. Esse livro é um livro de um único personagem. Sobre a sua obra, sobre o que ele concluiu, o que ele soprou sobre a humanidade. E essa forma de interpretação, que a teologia diz que Jesus é uma chave hermenêutica, eu discordo totalmente. Jesus não é uma chave, ele é a chave. Eu não leio nenhum versículo da Bíblia sem procurar Jesus nele. Irmão, vamos começar. Não sei nem se eu vou sair de Gênesis hoje. Vou que eu quero ir para outro lugar. Mas presta atenção nisso aqui, presta atenção. Para analisar. Está claro que Paulo já disse que Adão, Jesus é um segundo Adão. Então, Adão prefigurava aquele que havia de vir. Romanos capítulo 5. Amém ou não amém? Amém. Eu falei com o pastor hoje, eu tenho uma conferência chamada Identidade Original. A salvação que Jesus propõe não é uma ida para um lugar, é um retorno para a origem. Como é que Adão ganhou vida? Qual é a primeira coisa que Jesus faz após ressuscitar? Deixa eu te falar uma coisa, vamos pensar racionalmente agora, tá? Que loucura é essa? A forma como mulher foi criada? Não podia fazer uma outra casinha de barro? Com cabelo? Sim ou não? Por que tem que abrir o lado de Adão, botar um draminho nele, sei lá, um anestésico, uma coisa para dormir? Abrir o lado dele, tirar uma costela e dessa costela fazer a mulher. Não parece meio doido? Sim ou não? Tá com medo, né? Tá com medo de dizer que o pastor tá de olho de você. Sim ou não, gente? Sim. É claro que se você for estudar direito, a costela possui o DNA. Então, é uma das formas de extrair o DNA. Ok. Beleza, mas Deus poderia extrair também qualquer outra coisa. Uma injeção, assim, pegar uma medula, sei lá. Mas por quê? Entenda. Isso vai parecer loucura para você, mas lá em Apocalipse diz que eis aí o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele não morreu não sei quantos mil anos depois? Aproximadamente 5.000 anos? Mas como assim diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Deus é atemporal. Deus anuncia no início o fim das coisas. Então, na mente de Deus, Jesus já tinha vindo antes mesmo dele criar Adão. Então, toda a forma como ele vai criar a humanidade, vai estabelecer a humanidade, é para fazer menção a quem vai vir. Ele poderia ter criado de outras formas. Por que ele escolheu essa forma? Por que ele decide adormecer esse Adão, abrir o lado dele e tirar uma costela? Porque na mente dele ele já via o segundo Adão na cruz, rendendo o espírito e um soldado abrindo o lado dele.
No Éden, essa cirurgia fez a mulher nascer. Na cruz, a igreja nasce. Eu só dei uma tipologia, você já está coisado desse jeito? Faz sentido para você? O livro não fica mais crocante? Já está começando a queimar aí? Não é lindo? Não é poderoso esse livro? Você vai sair daqui hoje, quero comer sua bebê, morder ela, dar um beijo nela. Que coisa linda, Jesus! Alguém está entendendo isso aqui, gente? Quando Adão desperta do sono, ele olha para a mulher dele e diz: oh glória, não, falou assim não. Se fosse eu, aleluia, eu dava lá em terra. Ui, aleluia! Se eu acordasse e visse minha mulher, hoje, não. Mas ele olha, eis aí a mulher. Ela é osso, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, sim ou não? Quando Jesus desperta do sono, ressuscita, a igreja está formada. Ele diz, ela é um corpo só comigo. Diga, unidade. Você orando muito tempo ou não, você é um com Ele. E por que eu oro? Para me conectar a essa unidade. O problema é que transformar a oração em uma obrigação religiosa. A oração é relacionamento. Sim ou não? Sim. Você entende isso? Então você vai ver vários aspectos. O próprio episódio aqui, olha como é lindo, o próprio episódio aqui. Quantas pessoas tinham com Jesus aqui? Quantas? Eu não vou estabelecer, eu gosto de pensar que era um casal. Né? A Bíblia não diz isso, não posso afirmar isso doutrinariamente, ok? Mas olha que coisa linda, ó. Um casal, um pregador, quem era? Uma mensagem e um retorno, sim ou não? Sim ou não? Lá no Éden tinha um casal, tinha um pregador, quem era? Serpente. Qual era a mensagem? Engano. Aqui perto de Emaús tinha uma comida também, não tinha? O pão? Sim ou não? Jesus tomou o pão, lembra? Lá no Éden também tinha uma comida. O fruto. Que não é maçã não, gente. Sim ou não? Sim. Agora, olha que interessante. Aqui no Éden, a mensagem era engano. Era a serpente, o pregador. E ela diz, coma, porque se você comer, você não vai morrer. A Bíblia diz que Eva tomou o alimento e deu para... Diga, vamos colocar aqui para facilitar para você, tá? A noiva serviu o noivo. Mas aqui não, foi o inverso. O noivo Jesus serviu a igreja. Quando eles comem, a Bíblia diz que os olhos deles são abertos para enxergar a sua nudez. Quando eles comem, os olhos são abertos para enxergar. Faz sentido? Sim ou não? E eu aprendo algo. Toda mensagem que faz você se envergonhar e olhar para si mesmo é serpente, não é Cristo. A mensagem do Evangelho coloca seus olhos em Jesus, que nele tudo já está consumado. Aleluia. Veja, no Éden eles comeram, morreram espiritualmente e foram expulsos. Em Emaús, eles comeram e voltaram para o lugar da ressurreição. Faz sentido isso, sim ou não? Então, a Bíblia começa a discorrer personagens. Entenda, a Bíblia diz que Caim matou Abel, e depois Deus deu o veredito ali sobre Caim, ele sai, Caim já casa com uma pessoa, e aí quem não entende a Bíblia fala, poxa, mas então quer dizer que existiu outra família? Como assim? Essa mulher era filha de Adão e Eva também? Por que ele não fala? Porque a Bíblia não é um livro que explica todas as coisas. Não conta tudo o que aconteceu, conta o que é necessário para você entender sobre o que Cristo fez. Aleluia. Vocês estão entendendo isso, gente? Porque nesse espaço em que Adão teve filho, aconteceram muitos anos e anos e anos e anos. Adão teve vários filhos, mas só destaca Caim, Abel e Sete. Porque são personagens específicos que são representações do que Cristo faria. O irmão Caim matou Abel. Os irmãos judeus de Jesus mataram ele. O sangue de Abel acusou Caim. O sangue de Jesus nos justificou. E aí nasce um outro filho chamado Sete. Eva falou, Deus me deu mais um filho para compensar a morte de Abel. E o nome Sete significa compensação. A humanidade estava morta espiritualmente. Deus enviou o seu filho para compensar. Você vai discorrer, cara, você vai ver, eu vou ter que pular porque não vai dar tempo. Tudo é sobre ele. Ele chama Noé, a humanidade está em degradação. Ele chama Noé e diz, Noé, construa uma arca. A arca foi feita de quê, gente? De quê?
De quê? Bora de quê? De madeira. E ele diz, Noé, todos que entrarem nessa arca estão livres do julgamento. Aí eu conheço Noé melhor, que trabalhou a sua vida toda com madeira, carpinteiro. E ele morre exatamente crucificado em... E todos que entraram ali, que foram crucificados com ele, estão livres do julgamento. Alguém está entendendo, gente? Sim ou não? Sim. O elemento que Deus usou para julgar a humanidade naquela época foi o quê? Foi o quê? Água. A escola bíblica aqui está afiada. Bora, qual foi o elemento que Deus usou? Água, diga água. Sodoma e Gomorra, qual foi o elemento que Deus usou para julgar a humanidade? Aquela cidade. Diga água e fogo. No tempo de Noé, toda a humanidade morreu imersa na água. Sodoma e Gomorra, toda aquela região morreu imersa no fogo. Eu vos batizo com... Depois de mim vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com... Dois elementos de julgamento. Você emergiu, morreu para a sua velha vida. E por que veio o fogo? Para consumir o que sobrou de você. Para que a realidade dele seja estabelecida em você. Quem não fala em línguas aqui, quiser ser batizado do Espírito Santo, vai ser hoje. 4 aleluia. O resto pode ir para casa, viu? Vocês estão entendendo, gente? Deus chama Abraão, diz, Abraão, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma nova nação. Você conhece alguém que deixou a casa do pai? Veio para a terra e a partir dele Deus fez novas criaturas. Você entende? Você entende, gente? Sim ou não? Sim. Abraão tem um filho chamado Isaac. Vamos lá. Tá na cara. Mas a imagem do dia do sacrifício de Isaac, né? Pelo menos a proposta desse sacrifício, é que eles estão subindo um monte. Isaac com lenha nas costas. Diga madeira. Já está pegando, né? Já sabe onde eu vou chegar, né? Isso é bom. O pai do lado. Imagine o filho carregando madeira nas costas. A gente lembra alguém? Subindo um monte. Aleluia. Então Isaac faz uma pergunta para o seu pai. Eu quero focar nisso aqui agora. Ele faz, pai, a lenha está aqui, a faca, o cutelo está aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta coou sem resposta ao longo de gerações, até que surge João Batista. Aponta para ele e diz, eis aí o cordeiro. Mas olha a resposta de Abraão. Deus proverá para um cordeiro. Isso não te assusta, não? Fale de novo essa frase. Para. Pensando nessa palavrinha aqui, ó. Deus proverá para. Deixa eu confundir você um pouco para depois de se confundir. Deus proverá para. Quem é que estava precisando do cordeiro? Isaac. Abraão. Para não perder o filho Isaac, para não morrer, sim ou não? Mas Abraão falou, não se preocupe, filho, Deus vai prover um cordeiro para você. Falou isso? Não. Deus proverá um cordeiro para mim. Falou assim? Deus proverá um cordeiro para... E esse cordeiro é Cristo. Então, Cristo não é uma provisão para você. Cristo é uma provisão para o próprio Deus. Ali Abraão estabeleceu o monte do Senhor. Deus provê. Jeová Jiré. Ok? Mas no Jeová Jiré, no monte da provisão, Deus não proveu dinheiro, Deus não proveu comida, Deus não proveu bens materiais, Deus proveu um filho. O que isso significa, Céu? Que você não pode limitar a provisão a dinheiro. Deus não te dá só dinheiro, Deus te dá condição para trabalhar, Deus vai dar... Mas Deus principalmente te deu o filho. No filho, toda a provisão que você precisa, de tudo já está contida. Salmo 23, que interpreta muito mal. O Senhor é meu pastor e nada me... Esse I não existe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou não me faltará. O contexto aqui não é que não vai me faltar carro, casa, dinheiro. É se Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Porque a ovelha, tudo que ela precisa é de um pastor para guiar ela aonde está a provisão. A ovelha não enxerga direito, ela precisa ser orientada. Então, o Senhor é meu pastor, não terei falta de nada, porque eu tenho o pastor. Ou seja, a provisão da ovelha é o pastor. Você precisa ter Cristo ou o Espírito dele muito mais como um guia do que como um doador. As orientações dele é que vão colocar você numa vida sobrenatural. Vamos lá, gente, vamos lá. Aleluia. Céu, como assim Deus proverá para si? Simples. Após a queda, sacrifícios foram oferecidos, mas nada foi suficiente para que Deus justificasse a humanidade. A Bíblia diz que Ele procurou
e não havia um justo. Não havia quem fizesse o bem. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Romanos capítulo 3. Então Deus precisou se tornar homem para oferecer para si mesmo o que era necessário para ele abençoar a humanidade. Então Jesus é tudo o que Deus precisava receber para justificar você. É por isso que na nova aliança se encerra o sacrifício. Amém, gente? Olhe como uma interpretação do Antigo Testamento sem considerar Jesus pode ser perigoso. Eu já tenho várias experiências de cura divina no meu ministério, muitas mesmo. E um casal de amigos, certa vez, a esposa grávida, eles estavam esperando muito o bebê, uma felicidade. Mas para surpresa deles, na hora do parto, o bebê nasceu morto. E quando eu soube, eu corri para o hospital. Sei você, eu não gosto de fazer visita de hospital. Eu gosto de resolver o problema. Um aleluia, obrigado, ela me libertou. Esse aleluia, um aleluia, encontrei um aleluia agora, pô, eu me emocionei agora. E eu fui lá resolver o problema. E quando eu cheguei para conversar com eles, eu falei, e aí cara, cadê o bebê? Eu falei, não, tá ali e tal. Eu falei, desculpe, porque era para te dar um abraço, mas eu queria orar para o seu filho. Posso? Eu estou pronto para mandar ele ressuscitar. Eu conheço o caráter do meu pai. Deus não trabalha com morte. Só que para minha surpresa ele não deixou. Que ele disse, não Sérgio, eu já entreguei meu filho, ele é meu Isaac. E eu respirei fundo, respeitei o luto dele, mas fui para casa dizendo, cara, se ele é o Isaac desse cara, para que Jesus morreu por ele? Se eu preciso sacrificar alguma coisa para Deus, para que Jesus se sacrificou por mim? Tem muita gente aceitando destruição achando que é Deus, por não conhecer o caráter dele, não achando o que ele já consumou na sua obra da cruz. Essa doença aqui é Deus me provando, essa doença aqui é porque eu fiz alguma coisa de errado, eu estou com esse problema porque Deus fez. Não, irmão. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do caráter dele. Você quer conhecer o caráter de Deus? Não olhe para as suas experiências. Olhe para Jesus. Jesus colocou doença em alguém? Não. Pelo contrário, ninguém permanecia doente perto dele. Ou então a pessoa vai usar aquela frase bonitinha, que dá até uma música, dá para a gente compor uma música rapidinho aqui, o grupo de louvor. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Já tem rima, mano. Já está pronta. E você até cantou já essa musiquinha, né, do seu passado. E quem foi que falou essa frase? Quem lembra aqui? Hein? Jó. E você achou bonita essa frase, mas você analisou o texto? Você viu por que Jó falou isso e quando ele falou isso? Não, né? O texto deixa claro que o diabo matou a família de Jó, o diabo destruiu as propriedades de Jó e o diabo colocou câncer em Jó. Olha como é bem claro. A Bíblia diz que Jó foi tomado de caroços no corpo, de baixo para cima. Não foi de cima para baixo. Que diferença faz? Deus está em cima. Se fosse Deus colocado, seria de cima para baixo. Pegou? Essa foi boa, gente. Dá um aleluia aí. Pegou? Então Jó, ele diz na sua confusão ali, ele diz, cara, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só que isso foi antes de Deus se apresentar a ele no redemoinho de vento e se revelar como Criador e baixar a bola de Jó e dizer, Jó, onde é que você estava quando eu firmei os fundamentos da terra? Depois que Deus se revela para Jó, Jó fala uma coisa, eu me arrependo e me abomino no fundo. Eu falei do que eu não conhecia. Como é que alguém faz uma música e estabelece uma crença diante de algo que Jó se arrependeu de ter falado? Eu falei do que eu não conhecia, as coisas grandiosas demais para mim. Eu te via. Como é que aconteceu? Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Meus olhos ali, agora eu tenho revelação de quem você é. E depois de ter revelação de quem Deus é, ele ora, abençoa os amigos e é restituído. É só examinar o texto. Eu nem coloquei Jesus ainda na história. Pô, em Jó, pastor? Em Jó. Quem era Jó? Homem íntegro, honesto, se desviava do mal por 3 vezes. Deus disse, a Bíblia diz que Jó não cometeu pecado. Jó era o super saiyajin do Antigo Testamento. Era o cara do Antigo Testamento. Ninguém foi tão elogiado quanto Jó, na sua fidelidade. Mas Jó acabou recebendo um sofrimento que ele não merecia. Ele ficou doente, pobre e desamparado. Sim ou não? Eu conheço um Jó melhor, que não conheceu o pecado,
que recebeu um sofrimento que não merecia. Ao Senhor se agradou morrê-lo fazendo enfermar. Doença. Sendo rico se fez pobre. E foi desamparado na cruz. Jó intercede pelos seus amigos, Jesus intercede pela humanidade. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Jó foi restituído, Jesus foi ressuscitado. Então o livro de Jó não é um livro que diz o que você vai sofrer. O livro de Jó diz o que Jesus iria sofrer para que você não sofresse. Aleluia. Vocês estão entendendo? Eu poderia ficar o dia todo aqui, ó, passeando. Ele é um Salomão melhor, ele é um Abraão melhor, ele é um José melhor. José é o personagem que mais aponta para Jesus. Mais aponta. Filho amado de Jacó. Ele é um Jacó melhor. Ou melhor, ele é um Esaú melhor, que abriu mão do seu direito para que o seu irmão recebesse a bênção da primogenitura. Não sei se você sabe, mas você é irmão de Jesus também. Você recebeu, nós somos a igreja dos primogênitos. José foi rejeitado pelos irmãos, preso, vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi o quê? Traído por Judas, vendido. Na prisão, José revelou o sonho de 2 homens. Jesus pregou os espíritos em prisão. Diga, um copeiro e um padeiro. O que é que o copeiro faz? Entregava o cálice direto a Faraó. Era uma função muito específica. E o que é que o padeiro faz? Fazia os pães. Eu conheço alguém que na ceia ele oferece o quê? Pão e vinho. O copeiro teve um sonho. Falou, ó, eu sonhei, né? Que eu estava no lugar e tal, e 3 dias, sei lá, falei, pô, José falou, ó, esse sonho eu sei o que é. Em 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo de copeiro. O padeiro se empolgou, ele falou, rapaz, eu também tive um sonho. No sonho, eu interpretação, em 3 dias você vai ser morto e pendurado em um madeiro. Já pegou? Jesus é um padeiro que foi pendurado em um madeiro, morto. Mas ele é também um copeiro que ressuscitou. Adentrou no tabernáculo celestial. O sangue da nova aliança diante do Pai e alcançou eterna redenção. Olha como é lindo, diga, José foi exaltado por Faraó. Jesus foi exaltado pelo Pai. José recebeu um nome, Zafenate Pandeia. Jesus recebeu o quê? Um nome que está acima de todo. José recebeu uma noiva. Alguém está entendendo o que eu estou falando? José comprou toda a humanidade da sua época. Jesus comprou todos com o seu sangue. Alguém está entendendo? Então, se você parar para analisar, tudo é sobre ele. Eu sou soteropolitano, nasci em Salvador. Diga, soteropolitano. Eu gosto de falar isso para deixar com inveja agora. É o momento de inveja agora. Soteropolitano significa cidade ou cidadão da salvação. Olha aí, ó. Nenhum amém, nenhum glória, tudo inveja. Sou de bauruense, sei lá, nem sabe. Hã? Cesto de fruta, não tem nenhum significado bíblico. Brincadeira. É a briga de paulista e baiano, eu não vou me meter nesse negócio não. Deu para entender isso aqui, gente? Não entendeu o soteropolitano não antes, tá? Eu estou morando em Barueri agora, há um pouco mais de um ano. Na região que mais tem empreendedores do Brasil hoje. Eu tenho observado eles, e a maioria deles, não sei se você sabe, eles utilizam os provérbios de Salomão. Tanto que a maioria se converteu já. Agora, eles usam para empreender a sabedoria de Salomão. E o que é a sabedoria de Salomão? É uma porção de Cristo. Salomão provou de uma porção de Cristo. Nós temos Cristo dentro. Salomão também é um tipo de Cristo. Primeira coisa que ele faz, que ele vem de um período de guerra do seu pai Davi. Davi derramou sangue, lutou, batalhou. Nossa. Não, tá no time aí. Falei de Davi, ele botou a harpa, entendeu? Vocês têm que prestar atenção. Perde o foco não. Foi na hora, você viu? Eu falei, Davi. A harpa, pô, tem que, né? Expulsar logo o demônio que tiver aqui. A gente já... Esses demônios de Saul que tiver em você, a gente tira logo. Está repreendido. Diga, está repreendido. Pode fazer assim. Brincadeira. Tá bom, vamos lá. Uma das primeiras coisas, qual foi a estratégia da sabedoria de Salomão para não... como é que se diz? Encerrar o período de guerra com as outras nações. Salomão tomou uma noiva de cada nação. Ele casou. Hoje em dia a gente vê que não foi tanta sabedoria assim não, né? Se uma só... Mas vamos lá. Ele para ter paz com os reinos, diga, para ter paz, ele tomou uma noiva de cada nação.
Por que Cristo é um Salomão melhor? Porque toda a humanidade que se converte em qualquer nação se torna noiva de Cristo. Não muitas, uma só. Deu para entender, gente? Deu para entender? O Harris não tira a trilha não, Harris. Deixa aí, Harris. Estão comigo, gente? Salomão, quando vai falar de provisão, ele diz algo interessante. Ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os seus caminhos, sim ou não? Sim. Diga, quando quis falar de provisão, Salomão quis falar de provisão, bora. Quando Salomão quis falar de provisão, ele mandou você olhar para as formigas. E o que é formiga? Um animal que possui uma força extraordinária, ela carrega grandes cargas e ela acumula alimento para a próxima estação. Sim ou não? Sim. Diga, sabedoria de Salomão. Sabedoria de Salomão. Agora eu conheço um Salomão melhor. Que quando vai falar de sabedoria, ele não diz olhe para a formiga, ele diz olhe para os pássaros. Eles não semeiam e nem fiam. E o Pai de vocês não deixa faltar nada para eles. Salomão mandou você olhar para baixo, Jesus mandou você olhar para cima. No mesmo ensinamento de Mateus 6, ele diz, não acumuleis tesouro. O que a formiga faz? Eles observem os lírios do campo, nem Salomão se vestiu dessa forma. Eis aqui alguém maior que... Se os caras usam um provérbio para prosperar, imagine se usar Jesus. Aleluia. Acabei de acabar a introdução. Posso começar agora? Amém. Sim ou não? Sim. Gostei do seu amém, foi entusiasmo. Bote para mim aqui um provérbio muito conhecido de Salomão, que a igreja usa, mas não entende nada. Na ponta da língua já. Eu vou botar ali só para ficar mais bonita a pregação. Você já sabe de cor. Aleluia. Me ame, viu? Provérbios 18, 21. Bota aí, Harryzinha. É o feminino de Harry, né? Harryzinha. Olha lá, vamos lá. Quem não sabe esse versículo? Leia, bora. Bem paulista. A morte, bora. Já ouviu esse versículo quantas vezes? 500? Eu colei nele ali, ele tirou morte. Ele viu o baiano do lado, a morte, mas chegou no poder, ele esqueceu. Foi mal, desculpa aí. Vamos lá, a morte e a... Estão no poder da... Você já reparou que a maioria das vezes que você falou desse versículo, você não falou a morte e a vida, você falou a vida e a morte? É ou não é? Mas vamos colocar só um porém aqui. Diga, a morte e a vida. Ele começa pela morte, mas a gente começa pela vida. Por que Salomão começa pela morte? Será que Salomão está falando de você? Sobre você que Salomão falou? Então você tem que tomar cuidado agora com o que você fala, porque senão você vai morrer. Mas se começou morrendo, não adianta falar mais nada, que já está morto mesmo, não tem nem vida. Ele colocou a vida depois da morte. Agora, eu conheço alguém que o seu ministério é baseado na morte e ressurreição. Morte e vida. Romanos capítulo 4, versículo 24. Amém, gente? Será que Salomão está falando de você? Mas também por nossa causa, pois que a nós igualmente não será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que, dentre os, o Senhor, bote no 23 para mim. Que foi levado em conta. Verso 4, bora, 24. Nossa causa, pois igualmente será imputada, tem 25? O qual foi entregue por causa, ou tem outra versão que diz, o qual morreu por nossas o quê? E para nossa o quê? Ou seja, a obra de Cristo, que a gente chama de obra consumada de Cristo, ela tem dois pilares: morte e ressurreição. Morte e vida. Então, olha como o versículo fica melhor. Toda a morte e a vida de Jesus, tudo que ele consumou através da sua morte e ressurreição, podem ser liberados através da sua voz. Todo o poder daquilo que Jesus consumou está na sua língua agora. Você pode liberar tudo que Jesus fez falando. Eu sou curado, eu sou próspero, eu sou... Deus pegou tudo que Jesus fez e colocou na sua boca. Não é sobre a minha morte e a minha vida, é sobre a morte dele e a ressurreição dele, que podem ser liberados através da sua voz. Olha, volta lá para Provérbios 18, 21. Olha o versículo 22, parece que muda de assunto. Olha aqui, ó. Provérbios 18, 22 agora, vai. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Salomão está falando, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. Mas o que acha uma esposa?
Mudou de assunto ou será que ele está falando que a mulher fala demais? Não mudou de assunto, porque após morrer e ressuscitar, Jesus encontrou uma noiva. Agora, os 2 pilares da nova aliança, ok? Porque tem que trazer para uma realidade em Cristo. Não é só ficar, porque senão você vai achar bonito o que eu preguei, mas você não vai entender e aplicar na sua vida. Agora que eu vou aplicar. 2 pilares, diga 2 pilares. Ele morreu por causa da nossa transgressão e ressuscitou para a nossa justificação. Diga, pela cruz, eu sou perdoado. Mas pela ressurreição, eu sou justificado. Pegou isso aí? Não adiantava só ficar recebendo perdão. É a justificação. A justificação te trouxe uma nova natureza, uma nova realidade e uma nova posição diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vamos lá. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Diga bem alto, eu sou justo. Quem é pecador, levanta a mão aí. Quem é justo, levanta a mão aí. Por favor, todo respeito aos compositores antigos, mas não tem como você ser um pecador remido. Os pecadores ou você é uma coisa ou você é outra. Quem é remido não é mais pecador. Pecador não é a profissão de quem peca. Pecador tem a ver com a origem. Romanos 5,19, Paulo diz que pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de Cristo, muitos foram feitos justos. Diga, eu não estou mais na queda de Adão, eu estou na restauração de Cristo. Pelo seu nascimento de Adão você foi pecador, mas o seu novo nascimento em Cristo você se tornou justo. E você é justo não pelo que você faz, mas pelo que Ele te tornou. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, conhecer aqui é ter relacionamento com o pecado, Deus o... Vamos lá, gente, vamos lá. Ele o... Para que fôssemos feitos... A gente precisa entender o que é pecados, plural, práticas, e pecado, substantivo, singular. Fala de identidade. Ele não conheceu o pecado, Jesus não praticou o pecado, mas ele se tornou o pecado. Isso fala de identidade. Diga, cruz. Na ressurreição, a gente se torna justiça. Entendeu isso não, né? Peraí, vamos lá. O que é a cruz? A cruz é Jesus assumindo a sua identidade. O que é a ressurreição? É você assumindo a identidade dele. Vamos lá! Diga, na cruz, Jesus se tornou tudo que eu era. Na ressurreição, eu me transformei em tudo que ele é. 1 João capítulo 4, versículo 17, bota aí. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje? É só o primeiro tempo, amanhã tem mais. Nisso em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do... Eu tenha medo, tá assim? Não. Você não tem medo do dia do juízo, não? Deus vai pegar uma lista. Aleluia. Você fez isso. Lago de fogo. É isso, não? O que ele está dizendo? Nisso é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Então você está com confiança no dia do juízo, não está com medo, não? Por quê, gente? Porque segundo ele é, ou assim como ele é, nós somos nesse mundo. João está dizendo, não tenha medo do dia do juízo, porque você é como Jesus é. Pega o detalhe, não está falando assim como Jesus foi, assim como ele é. Como ele é hoje, onde ele está hoje? Ele é filho amado, ele está sentado à destra do Pai numa posição de autoridade. Assim como ele é, você é. Você, o Evangelho não trouxe uma versão melhorada de você. Deus não está consertando você. Deus tornou você uma pessoa nova. Se alguém está em nova, ele não falou se alguém acerta, obedece perfeitamente, se alguém faz tudo certinho, é uma nova criatura. Não, se alguém está em Cristo. Nova, as coisas velhas se, esse que tudo se fez. Diga, eu sou. O que eu faço de certo não me torna, e o que eu faço de errado não tira a posição que eu já tenho. Agora, quando eu descubro quem eu sou, automaticamente as minhas ações vão corresponder. Sabe, o Salomão escreveu o quê? Provérbios 23, 7. Assim como o homem se enxerga, assim ele é. Diga, Salomão disse que você é como você se enxerga, mas João disse que você é como Cristo é. O problema é que a gente enxerga Cristo no outro, a gente enxerga Cristo na Bíblia, mas você tem que começar a enxergar Cristo em você.
Esse é o maior mistério, essa é a revelação plena. O mistério que estiver oculto, Colossenses 1:26, do século das gerações, todavia, aos quais Deus quis manifestar os santos. Isto é, Cristo em vós, a esperança que a glória tem. É você olhar no seu espelho e falar: cara, Céu Fernandes, filho de Estela e Jorge, lá de Salvador, morreu. Foi crucificado com Cristo. Eu estou diante de um Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu não sou mais o que minha mãe gerou. Eu sou fruto de um novo nascimento. Aleluia. Eu carrego Ele. Eu sou como Ele. Essa é a forma de você se livrar de qualquer bandeja que Satanás quiser dar. Não, eu não posso errar, porque senão eu vou para o inferno. Você já está no inferno. Porque o medo já é. Mas quando você sabe quem você é, Ele pode oferecer o que for. Cara, deixa eu te falar, você bateu na porta errada. Oi, Zé, tudo bem? Você bateu na porta errada. Aqui jaz. Uma das revelações de identificação que Deus, 2 pilares da justiça, é identificação e substituição. Estou escrevendo uma série sobre isso. É que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 6, que nós fomos crucificados com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído. Sim ou não? Então quem morreu na cruz não foi só Jesus não, foi você também. Você sabia que Deus não enxerga mais o que sua mãe gerou? Deus enxerga você em Cristo? Vamos lá, gente. Só que os resultados vêm por você se enxergar. Se dependesse de como Deus te enxerga, você já estava voando. Mas uma das coisas que eu aprendi sobre identificação é que a minha identidade antiga foi crucificada com Ele. Ou seja, Jesus não só levou sobre si as minhas doenças. O Céu Fernandes, sujeito à doença, morreu na cruz. Entendeu isso? Identidade. Não é só a falta que está me atingindo. O Céu Fernandes, sujeito à pobreza, morreu. A minha identidade de pobre, de doente. Diga que faça assim, ó. Foi sepultado. Diga, minha nova identidade é Cristo. A humanidade não precisa de mais uma religião. A humanidade não precisa de evangélicos, católicos, espíritas. A humanidade precisa de Cristos. A humanidade não precisa de pessoas intolerantes, de pessoas preconceituosas, de pessoas que têm um discurso religioso bonito. As pessoas precisam de Cristos que resolvam problemas. É assim que a gente resolve. É assim que a gente resolve. É assim que a gente resolve. Ora por ele que ele não vai crescer assim. Essa cadeira não é o lugar dele. Essa cadeira não é seu lugar não, jovem. Quem está comigo? Entenda, irmão, a gente tem que parar de brincar com o evangelho. Essa identidade religiosa que estão implantando na gente só está levando você a agir com incredulidade. Tantas desculpas as pessoas dão. Por não saber explicar. Por que fulano nasceu doente? Por que fulano tem uma doença? Por que eu oro por certas coisas não muda? Aí as pessoas, para justificar sua incredulidade, elas culpam Deus. Não, porque Deus não quer curar agora. Deus não quer fazer agora. Deus colocou essa doença porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Eu falei, não, é você que é incrédulo mesmo. Porque tudo é pela fé. 2 amém, beleza. Eu fiquei assustado, uma menina que casou, 2 semanas depois o marido teve Covid, ficou à beira da morte. Essa menina contou um testemunho assim, que você fica deprimido com o testemunho. Porque ela disse que orava, o marido piorava, e ela dizia, Deus, o que é que você quer me ensinar? Como se Deus não quisesse curar a pessoa. E eu vi esse testemunho e falei, entendi, amei essa garota, porque ela é o entendimento dela, ela acha que Deus está provando, está querendo ensinar, está querendo fazer alguma coisa. Mas no final eu olhei para ela e falei, deixa eu te falar uma coisa. Seu marido só não morreu porque ele casou com você. Sério? Porque você não creu, mas você pelo menos não entregou ele. Porque você não desistiu, ele foi curado. Mas Deus poderia manifestar isso no primeiro dia. Ela, nossa, pastor, Deus até falou, usou alguém para falar isso comigo. Eu falei, tá, o Espírito Santo é fofoqueiro, né? Aí eu falei uma palavra, sabe por quê, irmão? Porque se eu contar meu testemunho, a gente vai ter divergência. Eu falei, por quê? Porque lá em Salvador, eu recebi mensagem em grupo de WhatsApp de mais de 10 pessoas entubadas, que as famílias pediam oração. Eu não perdi nenhum. A gente orava e na semana seguinte estava em casa. Na verdade a gente não perdeu um, né? Só um, que eu recebi a ligação, era um amigo meu, recebi a ligação da esposa, montou um grupo de oração, que é para o mundo todo, como se Deus precisasse de muita oração para se manifestar, né? Deus precisa de fé, irmão. A oração do pode muito em seus, não é muita oração, é a justificação. É a oração de quem sabe quem é.
Alguém que sabe que ele orando é a mesma coisa de Cristo orando. E o que é que Deus pode negar a Cristo? Esse rapaz, ele ficou mal, crítico, um cara extremamente saudável e tal. Ficou entubado e aí nós oramos. Ele começou a melhorar, só que do nada uma noite ele piorou. E eu falei, Espírito Santo, eu já orei por cura. Você não precisa de 2 orações. E ele falou comigo, Céu, não ore por cura. Ore porque tem um espírito de engano tentando convencer ele a aceitar a morte. E eu dei uma ordem para esse espírito da morte. Esse espírito de engano. 2 dias depois ele já estava com previsão de alta. Só que na madrugada, a esposa fez uma oração, entregando ele. Amanheceu morto. E o que é que papai aqui fez? Conta aí. O que é que eu fiz? Responde aí, gente. Fui lá no hospital orar por ele. E quando eu cheguei no hospital, eu botei uma mão no peito dele. Bora, volta. E a esposa começou a gritar, porque ela viu o corpo dele aquecendo e voltando à vida. Só que no meio do percurso, ela foi tomada pelo Espírito e falou, não precisa orar mais não. Eu falei, a unção chega e fez assim, Eu falei, Senhor, os dons estão aqui. Eu estou pronto. Mesmo diante de um cenário de um amigo meu de fralda com a pele azul, morto. Ela falou, Céu, meu marido, o Espírito Santo falou comigo aqui agora que ele não quer voltar. Eu falei, eu não posso ir contra a vontade da pessoa. Mas você entendeu? Quando a oração é feita por alguém que sabe quem é, não é que eu tenho mais poder que você, não, irmão. Mesmo o Espírito está em mim, está em você. Quando você descobrir quem você é, as pessoas também vão saber. Não precisa você ficar dizendo. Estava indo para uma aula de um curso que eu fiz e aí recebi uma ligação. Era uma irmã minha que se converteu depois desse episódio. Eu já falei isso várias vezes na internet, quem já assistiu mensagem minha. Ela nem conseguia falar, só conseguia falar minha mãe. Eu falei, minha mãe, minha outra irmã que é mais calma, também se converteu nesse episódio. Falo no telefone, Céu, minha mãe acabou de ter um AVC grave. Ela está com o lado esquerdo todo paralisado e a boca está torta, ela nem consegue falar direito. A primeira coisa que eu pensei, quando você tem 2 irmãs que não são crentes, mas quando sua mãe tem uma doença grave, que poderia gerar morte, só para você ter ideia, foi descoberto que minha mãe tem um problema no coração desde os 7 anos de idade. Nessa época ela tinha 60, 65 por aí. Então não era um AVCzinho não, tá? Mas eu pensei em algo. Se suas 2 irmãs não são crentes, então ao invés de ligar para o hospital quando sua mãe fica doente, elas ligam para você. Eu falei, não tem problema, pega o celular, bota no Viva Voz e bota no ouvido dela que eu vou resolver isso aí agora. E eu dei uma ordem. Bem carinhoso com o diabo. Diabo! Claro que não, né? Diabo! Na minha mãe não, sou miserável. Carro dos infernos. E minhas 2 irmãs disseram, elas se converteram depois disso, eu batizei as 2. Sentiu inveja agora, sentiu inveja? As 2 disseram que enquanto eu orava, a boca da minha mãe voltou para o lugar e ela recuperou os movimentos instantaneamente. Diga, funciona. Teve um dia que eu perguntei para Deus, Senhor, por que é tão importante enxergar Jesus nas Escrituras? Ele falou para mim, porque Cristo é você agora. Quanto mais você enxerga Jesus, mais a imagem dele é projetada em você e faz você se enxergar como Jesus. Então minha mãe ficou como uma criança. Levaram no médico, meu tio é cardiologista, irmão dela. Estela, você teve uma doença grave, beleza, você foi curada, mas você precisa de uma alimentação melhor, você tem um problema no coração desde a infância, então... E minha mãe não queria, ela queria comer tudo. Ansiosa, anos se passam e minha mãe tem um 2º AVC. E agora eu estou morando no mesmo prédio que uma dessas irmãs aqui não conseguiu falar direito. E eu estou sentado numa cadeira aqui assistindo um filme, veio uma inclinação para orar em línguas de 5 minutos, um choro. Já me posicionei aqui e falei... 5 minutos depois, meu sobrinho, filho da minha irmã, bate na porta. Tio Céu, eu falei, o que foi? Minha avó acabou de ter um AVC. Corre lá, vamos orar. De novo, eles não ligam para o hospital. Ela estava lavando o prato, teve um AVC, o prato caiu, ela travou. Botaram ela sentada num sofá aqui, mais ou menos. E ela ficou assim. E nesse dia, irmão, eu não precisei dar ordem, porque tem coisas que vão sair falando, tem coisas que só a sua presença vai mudar. Então eu estava de short, eu fui lá, troquei a roupa, e meu sobrinho já foi desesperado, voltou para lá, falei, cara, calma, a gente vai resolver isso. Uma paz... cedendo. Botei a roupa e fui. Quando eu cheguei na porta da casa, minha mãe estava ali, eu aqui. Depois eu vou passar um WhatsApp aí com o telefone de minha irmã, tá? Para os incrédulos aqui que não acreditam. Ok?
Então quando eu entrei, que eu pisei na porta, minha mãe fez isso aqui, ó. Levantou e começou a andar normalmente por aí. Diga, tem coisas que vão sair eu falando, mas tem coisas que só a minha presença no lugar. Por quê? Porque Cristo não curou só falando. Pedro não curou só falando. A sombra de Pedro curava. A roupa de Paulo curava. Eu fui fazer um evento lá no Verbo da Vida, lá de Zona Norte, tem até esse vídeo na internet, eu pregando lá, e tem um bastidor que ninguém filmou. Eu estava com uma bata africana, para botar a bata eu já fazia assim, ó. E eu estava pregando com um amigo meu chamado Chad Daniel, que é um americano. Parece com o senhor. E quando acabou, a gente entrou na sala, Chad olhou para mim e falou: Seu Fernandes, linda essa bata sua. E no meu coração eu falei: miserável, eu vou ter que dar a bata para ele. Por que você elogiou minha bata? Miserável, gostava tanto dela. Eu falei: pastor, me dá uma... Tem alguma camisa dos jovens aí para eu vestir, porque eu tenho que dar essa bata para ele, não tem jeito. Aí ele falou: não tem apego a nada assim, eu largo tudo. Ele falou: tem, pegou uma camisa e não tinha um banheiro, alguma coisa perto, né? Era longe, então tinha um corredor assim, escuro que ninguém ia. Aí um rapaz estava ajudando lá, um monitor. Já fui com ele: cara, ó, eu não quero que ninguém veja meu quebra-mola. Então, vamos fazer o esquema do seguinte: eu vou tirar a camisa aqui, eu jogo para você a bata, você já joga a camisa dos jovens, eu visto e louvado seja Deus. Amém, amém. Bora. Tirei a bata que eu tirei, que eu joguei para ele. Quando eu pego a camisa aqui de volta, ele... eu falei: o que foi, rapaz? Ele falou: meu irmão. Eu falei: o que foi? Eu sou jogador de futebol, cara. Eu estava com uma lesão séria no joelho. Quando eu toquei na sua bata, eu fui curado instantaneamente. Eu falei: foi mesmo? E quando eu chego na sala, que eu jogo a bata para Chad, ele saltou da cadeira, pulando, foi cheio do Espírito Santo na hora. Você vai ficar tão impregnado dele, que quem tocar em você, quem tocar em uma roupa sua, vai ser tocado por ele. Aleluia! Isso é para hoje, gente. Eu estou acreditando no avivamento que vai se manifestar na terra agora, que nem foi igual ao primeiro, do início. Vai ser uma glória maior. Agora a gente precisa se ver como Cristo. Precisa parar de olhar para um pregador e dizer: poxa, esse cara, a vida desse Deus abençoe esse cara, a vida desse cara. Não, se ele pode, se aconteceu com ele. Eu sou mais improvável, eu sou um caçula. Eu era chamado de burro, eu repeti de ano 2 vezes pelos meus irmãos. Eu era o mais improvável, e minha mãe era professora, e ela dizia: esse aí não vai dar jeito não, esse é burro. Eu tinha dificuldade de compreensão. Só que esse burro nasceu de novo. E esse burro é o único que já está no seu 9º livro escrito. Eu dou aula hoje para os meus irmãos. Por quê? Porque eu decidi estudar e fazer? Não, é porque eu nasci de novo. Tudo que eu fui morreu. Tudo que eu sou é Ele. É Ele. Eu era o menor, hoje eu sou o maior da casa, de estatura eu estou falando. Eu era o que ficava mais doente, hoje é o que cura. E tem uma última coisa que vai se manifestar. Eu falei: pastor, eu era o mais escasso, chamado de menino de rua, mas eu vou ser o cara mais rico da história da minha família. Porque eu não aceito mais se manifestar na minha vida nada relacionado ao que eu fui. Eu sou uma nova criação. As coisas velhas se passaram. Eu não sou o que minha família diz, o que os meus amigos disseram. Eu sou o que a palavra diz. E para terminar, para a gente orar, último testemunho. Ok? Fui passar umas férias com a minha esposa em Aracaju. E, poxa, a ideia era curtir, né? A última coisa que eu queria pregar era fazer alguma coisa. Eu queria ficar com minha mulher e meu filho Davi, meu filho mais velho. Só que a viagem toda eu chorei. E só vinha uma música de Gabriela Rocha na minha cabeça: creio que tu és a cura. Lembra dessa música? Só essa música na minha cabeça. Eu falei: o que está acontecendo? E para minha surpresa eu chego em Salvador. A notícia é: nosso pai está com câncer. E o diagnóstico não é muito bom. Parece que ele vai partir. Tumor na papila de Vater, aparelho digestivo. Então meu pai, eu oro por ele, foi um evangelista, só que meu pai era muito incrédulo. Ele falava mal de pastor o tempo todo. Ele depende da fé também de quem recebe, sim ou não? E meu pai falou comigo. E eu disse: pai, Jesus vai te curar. Muita gente orou por ele, não aconteceu nada.
pai fez a cirurgia, tirou um pedaço de cada órgão do aparelho digestivo. 70 anos de idade. Cirurgia muito agressiva. Fez quimioterapia, só que a parede do intestino colou, não sei dizer muito bem como é. Ele ficou impedido de evacuar. Sabe o que é evacuar, né, gente? No hebraico original é cagar. Entendeu? O povo entende evacuar. Pensa que é aquela descarga de avião. Entendeu, né? Eu tô rindo hoje porque meu pai tá saudável. Calma, gente. Vou contar uma questão dele. Então, eu orei por ele, permaneci confessando: meu pai é curado, 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 meu pai é curado. E aí meu pai teve que fazer uma segunda cirurgia. 70 anos. Depois dessa segunda cirurgia, aí não teve jeito. Precisou ser reanimado. Ficou pele e osso. Os médicos desenganaram. Falaram: ele não aguenta não. A recuperação não vai aguentar não. Até que um dia, a vida das pessoas ela vai desfalecer enquanto um Cristo não aparecer para elas. Você não entendeu o que eu falei, não? De forma despretensiosa. Eu estou em casa. Eu nem estava procurando saber notícia. Meu irmão liga para mim e falou: Céu, vamos visitar nosso pai? Eu falei: bora. Eu nem estava pensando em cura, gente. Estava pensando em outras coisas. Estava gravando meu disco, focado em outra coisa. Só que quando eu piso no banheiro para tomar banho, o Espírito Santo falou comigo: ora em línguas. Eu falei: uau, ora em línguas? E eu comecei a orar em línguas, baixinho ali. Entrei no carro, meu irmão falando comigo. Ele não crente, e falava comigo, eu falando baixinho aqui, não preciso. Meia hora, 40 minutos de percurso até o hospital. Ele falando comigo e orando em línguas. E eu entrei. O que foi que Deus mandou fazer, gente? Não vamos inventar moda. Eu entrei no hospital, peguei na mão direita do meu pai, fiquei alisando a mão dele e fazendo o quê? Automaticamente ele tirou a máscara, olhou para mim e falou: e aí, Céu? Esse aí, Céu, no original, você não disse que Jesus ia me curar? Já recebi a pancada, né? E meu irmão olhou para mim: paizinho, bem baiano ele é. Calma, rei, calma. Ele estava muito chateado, porque ele já queria ir embora do hospital, ele não estava aguentando. Meu pai muito estressado. E aí tinha uma enfermeira falando lá de uma massagem chinesa, alguma coisa lá, que eu não sei direito. E meu irmão é cantor famoso, então ficaram essa coisa de tiete, né? Vocês entendem tiete aqui? E aí meu pai agora foi usado pelo Espírito Santo. E tirou a máscara e falou: ei, esse meu filho aqui é pastor. Quando falou pastor, a mulher olhou assim: estão me chamando. Vazou. Evacuou. Entendeu? E aí automaticamente meu irmão parou de focar na conversa com a menina e olhou para o meu pai. Quando ele olhou para o meu pai, o olho já estava cheio de lágrimas. Da forma dele, ele falou: ei, tem uma energia aqui no quarto. Energia, ele chama o Espírito Santo de energia, né? Eu falei: é mesmo? Conte aí. Ele saiu, pastor, pegou na mão esquerda do meu pai. Quando ele tocou no meu pai, ele olhou para mim e falou: agora eu sei, chorando já, tem alguma coisa que está saindo de você, tocando no meu pai e tocando em mim. Era final da tarde, final do horário de visita. Nós voltamos, eu não fiz nenhuma oração, só botei o celular aqui, ó. Creio que tu és a cura. E a gente começou a chorar e tudo certo, vamos para casa. No outro dia, 10 da manhã, eu ligo para meu pai: pai, falei: cara, aconteceu alguma coisa, né? Falei: pai, você está bem? Como é que tá? Os médicos já foram aí no quarto, já perguntaram para você quando é que você vai ter alta? Ele falou: gente, Sérgio. Eu falei: o que foi? Eu já estou em casa. Isso tem 5 anos, 6 anos. Ele nunca mais teve nada. Quem teve CA, fez cirurgia, CA, câncer, tem que ficar fazendo exames todo ano, check-up, sim ou não? Sim. Ele faz todo ano. Às vezes sente uma dor na barriga, uma coisa, eu falei: vai lá, não vai dar nada. Não dá nada. O médico falou para minha cunhada, que acompanhou o caso todo, não acredita que meu pai está saudável. Quando ele disse que se duvidar, meu pai está mais saudável hoje do que antes do câncer. Ele está mais magro e tal. Não teve mais nada, absolutamente nada. Por quê? Porque meu pai não recebeu a visita do filho dele, Céu Fernandes. O filho dele não poderia fazer nada por ele. Poderia se despedir ali. Mas a nova criatura, sua família precisa de um Cristo. Como é que eu me transformo nele? Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória como na sua própria imagem. Eu não vou, talvez eu fale isso amanhã, mas vou me alongar. Mas eu já tive 2 experiências de pessoas não conseguirem me ver mais, só conseguir ver Jesus.
E essas pessoas foram libertas. Quisiam lavar meus pés, beijar meu pé. Eu falei, não. Ela falou, não, mas eu não estou falando de você. Porque eu não estou vendo mais você, eu estou vendo Jesus. Eu não estou falando de novo na fé, tá? Estou falando de pastores. Por quê? Porque eu não leio nenhum versículo sem procurar Jesus.